Uh, Boa tarde a todos. 10 de maio de 2020. Estamos a ter mais uma conversa digital, à Conversa Com, uma iniciativa promovida pela Associação Juvemédia. As regras desta iniciativa são que o primeiro a ser entrevistado escolhe no final da sua entrevista quem irá entrevistar. E, portanto, é um passar de palavra, mas é também um passar de testemunho. E eu sou duplamente privilegiado, porque tive a oportunidade de escolher uma personalidade, uma pessoa extraordinária, um grande amigo, e a possibilidade de, uma semana depois, estar aqui à Conversa Com. E à Conversa com Zé Pedro Cobra. Bem-vindo, Zé Pedro. Obrigado, David. O privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também. Muitos de vocês, eu aqui sou um verdadeiro desconhecido comparado com o trabalho e o envolvimento na sociedade portuguesa do Zé Pedro Cobra. E, portanto, para aqueles que, muito distraidamente, ainda não se cruzaram com ele, tenho que vos dizer que o Zé Pedro define-se como um ser em busca de selo. E já vamos tentar perceber o que é que isso quer dizer. É um jovem de 47 anos, e aqui a idade engana muito, é mesmo um jovem de 47 anos, e é um pai extremoso e babado de uma Madalena de 17 anos, que é uma menina encantadora. E acredito que vocês também, mais tarde ou mais cedo, se vão cruzar com ela. A profissão dele é advogado, mas é muito difícil ficarmos por aqui, porque o Zé Pedro é muito mais que um advogado. Como é que tu definirias, se tivesses que dizer o que é que tu fazes? Há aquela coisa de as pessoas começam por dizer o que fazem muitas vezes nas conversas, não é? Sim, Antes de dizer o que são. É um bocadinho por aí. Por isso é que eu, de facto, apanhaste bem. Eu costumo definir-me dessa forma mesmo, como um ser à procura de selo. E depois, como que é um trajeto, a minha vida tem sido isso, tem sido uma procura, tem sido uma busca constante. E acho que a vida é isso, acho que a vida é um trajeto, que é uma busca de ser, não para aquilo que se tem, mas para aquilo que se é. E por isso é que eu gosto de me definir como tal. E acho que nós nos vamos encontrando sucessivamente, porque a nossa vida vai tendo etapas, vai tendo momentos, vai tendo fases que nos proporcionam ser, e eu aqui considero um ser muito quando nós sentimos uma plenitude, sentimos que estamos a fazer aquilo que é o nosso papel em determinados momentos e que vai evoluindo ao longo da vida, não é? Mesmo para a malta mais jovem vai percebendo que há alturas em que somos o rebelde da turma, na primária, e depois se calhar nos primeiros anos do liceu somos o engatatão, ou somos o que ninguém liga nenhuma, e que no meu caso era assim, continuava de fato treino e a jogar à carica, enquanto as miúdas já tinham outra postura, e portanto nós vamos tendo papéis diferentes ao longo daquilo que vai sendo o nosso trajeto, e por isso é que eu acho que é à procura de ser. E eu quando falo em ser, é curioso porque foi uma palavra à qual me fui agarrando cada vez mais, apanhando uma definição de um padre jesuíta indiano, portanto assim um personagem um bocadinho transversal neste lado espiritual que também me ocupa muito a minha forma de estar. E ele diz que define ser como a relação que eu tenho com aquilo que eu tenho. E eu acho esta abordagem muitíssimo interessante, porque no fundo é como é que eu me relaciono com aquilo que tenho à minha volta. Tenho muito, tenho pouco, tenho muitas viagens, tenho poucas viagens, tenho mais horizontes, tenho menos, mas o que é que dentro daquilo que eu tenho à minha volta eu consigo ter a relação, porque é nessa relação que eu no fundo acabo por ser. Não é? E portanto é por isso que me defino como um ser à procura de selo, depois como pai, porque de facto é um marco nas nossas vidas e é um privilégio, ainda por cima de facto é uma miúda encantadora e que me tem ajudado e que me tem ensinado imenso, porque neste procurar ser, ela também me ajuda muito a trabalhar isso. E, portanto, e só depois, mais tarde, falo um bocadinho sobre aquilo que é a minha profissão, que de facto sou advogado de profissão, que muitas vezes as pessoas quando dizem o que é que tu és ou o que é que fazes, que a gente começa logo pela profissão, eu acho que estamos muito para lá disso. E, portanto, acho que só depois virá a profissão. Para mais, porque no meu caso, em paralelo, tenho tido a oportunidade ao longo da vida, e eu acho que muitos de nós também é a mesma coisa, de ir abraçando um conjunto de outros desafios, não é? Ou seja, tu próprio, David, és um exemplo disso, a nossa amizade é privilegiada, mas és de facto um exemplo disso, a tua ligação à própria Juvemédia desde muito cedo é também um exemplo disso.
para mais como fundador, ou seja, com o objetivo de abrir horizontes, de abrir a outras culturas, de abrir a outros mundos. E, portanto, nós, seja através de um associativismo, seja através de iniciativas nossas, vamos abraçando muitos outros desafios. E foi isso que a vida também me foi dando a oportunidade de o fazer. Alguns, se calhar, com menos rótulo, que é uma coisa que nós às vezes procuramos muito pôr, mas depois, a partir de uma certa altura, com muitos projetos que tive a oportunidade de ir abraçando, ligados à área da solidariedade social, como se chama assim atualmente, e que no fundo foram oportunidades que a vida me foi dando, em momentos até difíceis que eu passei também, e que nós percebermos que às vezes esses momentos baixos ou esses momentos mais difíceis também nos abrem portas e abrem oportunidades para abraçarmos outras valências, se quisermos, que depois também temos que as procurar, não é? E comigo Zé aconteceu Pedro, isso. Zé Pedro, é isso. Tu falaste agora de um conjunto de intervenções. A tua vida, tens no centro da tua vida profissional a responsabilidade de seres advogado de uma empresa grande, portuguesa, cotada na Bolsa, mas cotado no coração de muitos que te rodeiam estão outras atividades tuas, não é? Tu intervens em projetos do Sem-Abrigo, tu intervens num projeto muito importante no Hospital de Santa Maria, onde tu trocas histórias por sorrisos. Para aqueles que nos ouvem, conta-nos isso, conta-nos de certa forma em forma de desafio. Como é que nos podemos... Porque, sim, é uma forma boa de colocares isso, porque é uma palavra que eu costumo usar e é assim que eu acho, ou seja, eu sinto esta procura por ser como um desafio, e quando falo, e falo muitas vezes, tenho a oportunidade de falar, vou explicar um bocadinho esse enquadramento, gosto de falar como uma partilha, não propriamente uma palestra, que é uma expressão que vem do latim, que significa ensinar, porque palestra era um local onde se ensinava, mas antes como partilha, ou seja, partilhar aquilo que é um desafio, que depois é um desafio muito pessoal. Eu gosto de falar na primeira pessoa, não por um egocentrismo, mas por dar um exemplo daquilo que cada um depois tem os seus caminhos para fazer, porque o desafio que eu gosto de partilhar é precisamente esse desafio interior. E, portanto, é um desafio de cada um, não é? Agora, quando a gente partilha o nosso e põe em cima da mesa, eu acho que isto é muito giro perceber e acho que olha, lá está, o associativismo é um meio muito privilegiado para estas coisas, onde nós de repente falamos de uma coisa e parece alguém que, afinal de contas, também tinha a mesma dúvida, também passou o mesmo problema, também teve a mesma dor, ou também tem a mesma angústia, ou procura a mesma coisa, não é? Portanto, e estes espaços acabam por ser privilegiados para isso. E aquilo que me aconteceu foi um bocadinho... E é giro, porque eu sou advogado e depois as pessoas, às vezes, quando falam então, mas você é também humorista, porque eu já fiz uma coisa que não chamava stand-up comedy, chamava-lhe comédia à portuguesa, para ser à portuguesa, porque eu aí sou muito tuga, sou facciosamente tuga, e para ser ainda mais à portuguesa, chamava-lhe comédia em pé, zinhos de coentrada, que é para não ser possível traduzir para inglês, estão a ver? Ou seja, portanto, é mesmo português. Comédia em pé, reticências, zinhos de coentrada, porque é mesmo nosso, não é? Não sei como se dirá Little Feet of Coentrade ou qualquer coisa do género, não sei como é que se traduziria, não é? E, portanto, é uma coisa mesmo portuguesa. E isto começou de uma forma muito natural, com aquilo que eu sempre tive gosto e diria jeito para o humor e para o riso e para as anedotas ou para as histórias até da vida, que são aquelas que nós trocamos muitas vezes como amigos e que são as que nos encantam mais ainda. Mas, na verdade, isso foi sendo exteriorizado. E depois eu comecei a fazer isto num restaurante em que o dinheiro revertia para alguns projetos de solidariedade aos quais eu já estava ligado. Eu já vinha ligado há uns anos e depois passei um processo pessoal mais difícil, felizmente levado com amor e com decência, mas de divórcio, separação na minha vida, que foi difícil para mim, mas na verdade abriu-me um conjunto de portas, em vez de a gente ficar numa sarjeta ou num fosso ou triste ou fechado, abriu-me um conjunto enorme de portas para, com o tempo, para eu inscrevi-me no Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, em Lisboa, onde aprendi imenso como voluntário, onde estive durante muitos anos e que ainda hoje apoio. Estive ligado à Fundação Braça Antônio Gomes Pedro, no Hospital de Santa Maria, como administrador voluntário, a ajudar também numa parte formal e depois também muito ligado ao hospital com as crianças. A tal rúbrica que dizias, troco uma história por um sorriso, eram histórias inventadas por mim, partilhadas com a minha filha, para com ela lhe dar algumas mensagens de partilha de desafios de vida, sobre a procura interior, sobre o medo, sobre a escuridão, sobre como o mundo nos ensina as histórias da vida. Portanto, eram tudo histórias diferentes, inventadas por mim e que depois eram partilhadas no Hospital de Santa Maria, onde eu dizia que trocava a história por um sorriso e onde fui claramente credor pelos muitos sorrisos que tive o privilégio de lá trazer de crianças, e não só as crianças, os pais, os médicos, as educadoras, os enfermeiros, que são momentos muito difíceis aqueles que se passam ali. E a vida foi-me abrindo estas oportunidades sucessivas, inclusive depois fazer algumas partilhas também em fóruns como os TEDx, os Ignites, fóruns universitários, uma série de sítios, não é? Eu já vou puxar por isso
muitos daqueles que nos ouvem, associados da Juvemédia ou filhos de associados da Juvemédia, têm se calhar uma idade próxima da Madalena, da tua filha, que tem 17 anos. Quer como pai, quer como palestrante, por exemplo, ou mentor, que conselho darias àqueles que se estão a preparar para entrar no mercado laboral? Que conselhos lhes darias em termos daquilo que é a sua preparação? Ao longo da escola, ao longo da universidade, é ou não possível eu alargar os meus horizontes, ter outras experiências, para, de uma forma, se calhar, mais empenhada ou mais colorida, me conseguir diferenciar num processo, por exemplo, de candidatura a uma empresa ou a um projeto? Qual é esse papel da educação não formal ou dessas experiências? Quando tu falas isto com a tua filha, isto é tema entre vocês? É muito, é muito, é muito. É muito e eu acho que na minha leitura, eu também já entrevistei várias pessoas, também fui entrevistada e talvez diria menos. Eu tive um trajeto, eu comecei a trabalhar no escritório de advogados, o meu pai também já era advogado, portanto eu fui, digamos, nesse aspecto facilitado para entrar para o escritório, mas depois assumi um papel de sócio que foi muito desafiante para mim, muito cedo, talvez eu diria cedo demais pelo papel que tive aí. Depois passei uma fase difícil também, de quase de esgotamento, e portanto e partilho isto porque para se perceber que às vezes nós vamos a insistir numa forma de estar, porque nos formatamos necessariamente nós ou os que estão à nossa volta com amor por nós, o nosso pai que achava que nós tínhamos que ser qualquer coisa, ou nós que achámos à força que haveríamos de ser isto ou aquilo, e vamos insistindo, 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 e a certa altura só sabemos fazer mais do mesmo. E essa disponibilidade de mundo e de horizontes para connosco próprios, acho que é fundamental para conseguirmos perceber qual é que é ou não aquele que é o nosso caminho. É sempre uma dúvida, e eu costumo falar nisto porque eu até brinco um dia de fazer uma talk sobre isso, que há provérbios para tudo, porque há um provérbio que diz, quem espera sempre alcança, mas há outro que diz, quem espera desespera. E depois há um amigo que diz, a gente nunca desiste, mas depois há outro que diz, não estejas a forçar-te a ti próprio, tens de encontrar a tua verdade. Quer dizer, e a gente anda aqui um bocadinho à nora no meio disto, não é? E portanto, nessa procura, é fundamental nós termos estas oportunidades de vida para as podermos apanhar. Ou seja, eu acho que há uma palavra, eu tive a grata oportunidade de te ouvir, e que eu sei que é uma coisa que falas muito e que para mim talvez seja o valor supremo, que é a verdade. E portanto, sermos verdadeiros, foi uma das coisas que tu falaste e que eu ouvi com atenção. E este conceito de verdade, para mim, vai para a minha verdade interior. Porque é assim, nós não somos todos candidatos a uma empresa para sermos CEOs dessa empresa. Eu acho extremamente importante que a pessoa tenha aspirações e ganas e vontade. Epá, mas o tipo pode ter ganas para ser o melhor encarregado de uma empresa de construção, ou o melhor responsável de loja e gerente de loja ou gerente de balcão, porque é nisso que ele é bom. E é isso que o preenche e é isso que lhe dá gozo. Portanto, quando as pessoas acham de alguma maneira errada que temos todos que ter um trajeto, seja ele qual for, acho que isso não vai ser assim. E acho que todos, enfim, hoje em dia é um lugar comum, mas nós falarmos que o trajeto que vão ter os jovens como a Madalena, ou muitos dos que ainda estão, ou até mesmo nós próprios, que são coisas que mudam, não é? Quer dizer, ou seja, quem diria que uma pessoa como tu, com uma vida tão cheia, tão feita, tão preenchida, a uma fase da vida que poderias dizer, bem, gostar, eu acho que tu nunca te gostarás, e ainda bem, porque o mundo precisa de ti, mas tu dizes assim, pá, vou para o Japão, não sei quantos anos, e eu dizia, pronto, mas é jovem, não tem família, não tem responsabilidades, nunca viajou, coitadinha, é a primeira vez. Não, quer dizer, é esta vontade permanente de querermos reencontrar a nós próprios. E esse é um soft skill, para usar uma expressão, que lá está, depois as expressões que começam a se tornar um bocadinho gastas, mas os soft skills, para mim, passam muitas vezes por coisas que a gente nem imagina. Ou seja, uma realidade, e para falar nisto, como a Juvemédia, pode trazer pessoas, exemplos, partilhas, uma conversa a uma fogueira, um acampamento feito num dia não sei onde. Há coisas que mudam a nossa vida num acampamento simples, numa boa conversa com umas imperiais e uns termossos, com uns amigos, com o gajo que me abriu os horizontes e que me disse coisas que a gente não estava à espera. A mim já me aconteceu isto, eu já tomei decisões importantes na minha vida por um amigo meu num jantar uma vez me ter dito, desculpa lá, mas isso faz algum sentido? Isso é o que eu faço, não sei. Ele disse assim uma coisa meio coisa, aquilo bateu-me um murro no estômago. E de facto são as pessoas à nossa volta e a partilha uns com os outros que nos traz outras visões e outros horizontes, não é? Quer dizer, ou seja, e isso é fundamental para nós nos conseguirmos ajudar uns aos outros. E eu acho que passa muito, é uma frase feita, mas é isto mesmo, é a vida faz-se vivendo.
E, portanto, eu acho que é fundamental abraçar estas experiências. Uma vez tu dizias que uma das desculpas que nós temos é o tempo. Não temos tempo. E tu és tramado com isso, não és? Não, pois é que isso não é verdade. Quer dizer, ou seja, o que eu acho é que é uma matéria, é montante disto que é complicada. Primeiro, a vida é feita de escolhas. E isto é uma coisa boa. Ao contrário do que possa parecer. E muitas vezes nós tentamos não escolher, estão a ver? Ou seja, há uma frase que eu gosto muito, a ver se eu consigo citar, que é do Papa Bento XVI, que diz assim, as escolhas, portanto ele diz, nós não podemos, os valores, ele fala sobre os valores, e diz, não podem ser simplesmente herdados. Ou seja, não é por o meu pai ter sido um homem íntegro ou honrado, ou por ser uma pessoa de valores, ou determinado, ou dedicado, que eu automaticamente o sou. Ou porque alguém o apregoou, ou porque está escrito na Constituição. E, portanto, quando nós dizemos isto, não podem ser simplesmente herdados, têm que ser feitos nossos, através de uma muitas vezes difícil escolha pessoal. E isto é exatamente, são feitos nossos quando nós escolhemos, em determinados momentos, eu quero A ou eu quero B. Eu vou optar por isto, significa que posso estar a abdicar por aquilo. E uma das coisas que nós fazemos muitas vezes é precisamente, e por isso é que eu gosto muito desta frase do Papa Bento XVI, Jesus, por exemplo, cujas palavras foram deixadas à interpretação do mundo e deram origem a grandes guerras e confusões. Eu estou naturalmente a falar de Jorge Jesus, não é? Cujas palavras continuam à interpretação do mundo e a dar origem a grandes guerras e confusões, porque a gente continua a não perceber o que o Senhor diz, não é? E, portanto, Jorge Jesus disse uma vez num treino do Belenenses de manhã, e disse assim, vocês os três aí façam um quadrado. Epá, vamos lá ver, 3 não dá para o quadrado, estão a ver? Ou seja, não sei se estás a ver, o problema é este, não dá para fazer um quadrado, tem que ser um triângulo. E porquê que eu estou a trazer esta história? Porque, na verdade, há um vértice que vai ter que ficar de fora. Dito de outra forma, uma escolha. Há 3 vértices que eu vou ter que os escolher porque eu gosto de ver a vida pela publicidade. Exatamente, uma escolha. Qual é o triângulo que é para fazer? E isto significa que, ao termos é imperioso fazermos estas escolhas, e hoje em dia, sobretudo na fase que estamos agora a passar, deste início de regresso, terminou agora esta semana de arranque do regresso depois desta situação toda de pandemia, eu acho que é um aspecto fundamental que é estarmos disponíveis para abdicar de determinadas coisas. Porque uma das maneiras que as pessoas fazem quando dizem que não têm tempo é, em vez de escolher, nós fazemos um truque lixado, porque temos hoje em dia acesso a outra coisa, que é queremos escolher tudo, que é outra forma de não escolher. Portanto, há uma maneira de não fazer nada. A malta tem medo e diz, bloqueia com a escolha e não sai daqui. Vou pensar melhor, ainda não percebi bem o que é que quero e tal. Outra é tentar escolher tudo. Faço um bocadinho daqui, faço um bocadinho ali, faço um bocadinho... E de mais cedo ou mais tarde a vida vai-nos apertando. Isto é também a minha experiência e eu acredito que concordarás comigo. E, na verdade, vai-nos levar a momentos onde a gente diz assim, eu tenho que escolher. O que eu acho fundamental é escolher, para depois lá ir, até pode ser bater com a cabeça, perceber que não é o caminho, mas depois eu já sei que vou para o outro lado. E é neste sentido que eu digo que não há tempo, há tempo. Há tempo. A gente tem que saber o que é que quer e a que é que se quer dedicar. Porque quando a gente diz, não tenho tempo por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, por causa dos amigos, por causa do emprego, não. São tudo opções nossas. Agora, é saber o que queremos, mas, mesmo não sabendo o que quero, pode ser eu quero saber o que quero. E isso também é importante e também é uma frase interessante de perceber. Se eu quero saber o que quero, vou à procura. Vou à procura dentro de mim, vou ouvir os meus amigos, vou à procura numa associação, vou à procura de horizontes, mas não parar nesta busca. Porque depois a gente vai dizer, olha, apanhei aqui uma coisa, é isto. E nós sentimos e vamos atrás. E depois, como todo o ser humano, vamos tropeçar, vamos cair, vamos perceber que o caminho não era por ali. Eu tive várias experiências, inclusive profissionais, desse género. Tentei abrir um negócio com os amigos há uns anos para tentarmos ter um dinheiro à parte, uma coisa qualquer. De facto, tínhamos o dinheiro à parte, mas muito à parte começou a falir. Portanto, o dinheiro estava mesmo a ir à parte, não é? E portanto, nós acabámos por tomar uma opção. E porquê é que isto aconteceu? Só uma curiosidade. Precisamente porque nós tomámos uma opção que era um negócio que cada um quis manter a sua profissão e fazê-lo à parte, e essa escolha, que foi uma escolha, fez com que o negócio falisse porque nós não estávamos lá. Mas foi uma escolha consciente, estão a ver? E, portanto, isto é no fundo perceber que nós escolhemos o modelo que queremos fazer, isto pode ter consequências. E depois dizer, então queremos abraçar aquilo em pleno ou não? Queremos ficar onde estamos? Mas é assim que a vida se vai construindo e que vamos fazendo, não é? Ser inteiro, não é? Dá tudo o que tem. Exatamente, ser inteiro. E sabes, eu acho que eu dizia, a minha filha, a Madalena, fez agora este ano, ainda por cima com uma aventura muito grande com esta coisa toda da pandemia, mas ela esteve na AFS, que é o American Field Service, portanto uma organização internacional americana,
quem não conhece depois pode procurar, de viagens dos miúdos que estão no 11º e 12º ano, irem fazer um ano de aculturação e, portanto, tem muito a ver com aquilo que a própria Juve Média promove, desta interação cultural e de conhecimento das culturas dos outros, não é? E ela foi, e uma das coisas que falámos sobre que ela dizia que queria mudar e queria ter aqui uma mudança, eu estava a dizer uma coisa que deixa esta imagem, que às vezes a imagem ajuda um bocadinho. Nós podemos estar a fazer uma linha paralela com muitas outras pessoas, não é? Estamos a fazer a linha assim, e às vezes há pequenas coisas que nos mudam. Porque há um amigo, há um exemplo, há uma cultura, a gente muda ligeiramente um hábito e, portanto, as linhas a certa altura parecem que estão iguais. Mas, na verdade, quando nós vamos ver, passado um tempo, as linhas estão muito afastadas. Porque nos mudou e nos marcou de alguma maneira. Estão a ver um exemplo de uma pessoa que nos marcou, uma experiência vivida noutra cultura. Estas coisas mudam-nos e fazem-nos seguir o nosso trajeto. E quando nós muitas vezes apercebemos, e isto vai acontecer, e provavelmente com muitos dos associados da Juve Média, e então dos pais ainda mais, porque a vida é mais longa, nós vamos percebendo que amigos continuamos a ter no coração, mas de facto estamos afastados. A vida levou-nos uns para um lado, outros para outros, e não é necessariamente um contra, mas é a circunstância de vida. E é assim que se vai vivendo, não é? É assim que se vai vivendo. Vivendo com o tal ser, com a tal plenitude, que essa verdade e ser inteira é que é importante. Falámos agora mesmo nestes minutos finais de escolhas. E eu queria desafiar-te a que tu dês corpo a algumas escolhas e nos inspires com as tuas leituras, com as tuas músicas, com os teus filmes. Ia-te pedir que nos recomendasses, que partilhasses um livro, um filme e uma música. Ainda não estamos no fim desta entrevista, mas tenho a certeza que, já que falámos de escolhas, era um momento de dizer. Sim, veio a propósito. Eu, tal como tu, também sou um leitor compulsivo. Eu sou muito buscador de conhecimento e de procura, lá está, sou um ser à procura de selo e, portanto, gosto muito de procurar e sobre estes temas que têm a ver connosco, com Portugal, com a vida, com irmos um bocadinho mais longe. Eu talvez, a música que escolheria, a música é O Melhor de Mim, da Marisa. E escolhi esta música por ser portuguesa, lá está, toca muito qualquer coisa em português. Aliás, eu ouço o anúncio, eu costumo dizer isto, eu ouço o anúncio do Azeite de Galo, para quem se lembra dele, com a torre da igreja e as pessoas a molhar o pão no bacalhau e fico lágrimas nos olhos. Portanto, para mim, o tocar o hino, fazer qualquer coisa, para mim fico logo. E esta música da Marisa, que também canta ao Gente da Minha Terra e outros que tais, O Melhor de Mim, acho fabuloso, porque é nisto exatamente que eu acredito, independentemente da idade, independentemente da fase que estejamos a passar, que é o melhor de mim está para chegar. E isto acho que é uma forma de estar na vida, essa busca, essa procura desse melhor de mim. E ainda por cima, a frase da música, que eu, por questões de sanidade, não vou cantar, as pessoas ainda, eu acho que a net cairia se eu me atrevesse a fazer uma coisa dessas, e portanto, mas ela diz, é preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar que o melhor de mim está para chegar. E eu acho que a vida é feita disto, é feita de perda, porque perdemos coisas que não estão ao nosso alcance, é feito de abdicar, que era uma palavra que eu estava a enfatizar há pouco, porque por vezes temos que ser nós a saber largar mão, para depois então podermos ganhar outro espaço, ganhar outra oportunidade, ganhar outro skill, ganhar outro passo mais à frente, porque nós não vamos ser sempre os eternos jovens do 12º ano que dominam o liceu. Temos que passar para a faculdade, onde seremos os do ano mais baixo, não é? E depois da faculdade para entrar no mercado de trabalho, onde também estaremos teoricamente mais abaixo. Mas em todos eles é irmos encontrando este nosso papel, este nosso melhor de mim. E, portanto, esta era a música que eu escolheria com este enquadramento que deixava. Em relação ao livro, hesitei muito. Vou fazer uma batota, porque vou dizer o livro que não vou escolher, que é uma maneira de o dizer, e depois digo o outro, que é o que eu escolho. Olha, este livro que se chama O Filho de Noé, é um livro, de ver se ponho aqui para não fazer reflexo, O Filho de Noé. O autor chama-se Eric Emanuel Schmidt. São livros pequeninos, muito giros, porque é precisamente sobre como as culturas se respeitam umas às outras. E ele diz como é que um grupo de rapazes judeus, ajudados por um padre católico, sobreviveu ao Holocausto. É um livro sublime, o livro em si é muito simples, diria eu, mas depois tem uma reta final lindíssima, com uma frase fabulosa que eu não vou dizer, mas que para mim diz tudo sobre o respeito dos outros. Mas não escolhi este para escolher Um Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. É um austríaco, psiquiatra, um homem que seguiu, precisamente, ele viveu 5 anos em 4 campos de concentração diferentes.
Ele ficou em Viena da Áustria na altura, foi apanhado pelo Anschluss e depois pela invasão mesmo dos alemães, e ele perdeu tudo. E nós hoje em dia falamos que estamos a perder algumas coisas, ou de ficar de algumas coisas, é bom ter esta noção. O livro é um livro pequeno, não é um livro de chafurdar na choradeira, é um livro pela positiva. Aliás, ele iniciou um caminho depois na área da psicologia e da psiquiatria muito interessante, que vale a pena seguir, mas basicamente ele conclui que aquilo que o manteve vivo, um homem que perdeu a mulher, os filhos, os pais, o emprego, o estatuto, a dignidade, todas estas coisas, e eu vi muitas coisas destas próximo com as pessoas do sem-abrigo, parece que está tudo perdido, e ele diz que a única coisa que se agarrou para se manter vivo foi a certeza de que existe um sentido. E isso é o que me faz querer continuar à procura, mesmo quando as coisas parecem escuras, porque vão escurecer, e vão escurecer a todos nós. Como dizia o professor, havia um dramaturgo francês que dizia a vida, ele dizia assim, a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. E tinha razão, porque isto não vai acabar bem. E, portanto, nós vamos tropeçar e vamos ter várias coisas. E é nesse momento que nós temos de perceber que o que é importante apanharmos é o sentido. E o sentido pode fazer a nossa realização em coisas muito simples. E, portanto, acho que é um livro que vale a pena, numa fase ainda por cima para os associados da Juvemédia, de grande descoberta, de grande interioridade. É um desafio para os acompanhar num desafio longo, que seja por muitos anos e bons. José Pedro, repete só o título e o autor. Certo, o autor chama-se Viktor Frankl, ele é austríaco, o livro está traduzido em português e chama-se Um Homem em Busca de um Sentido. Muito bem, muito obrigado. Portanto, é muito sugestivo aqui o livro e o título, precisamente do que eu tenho estado a partilhar convosco. E por último, o filme. O filme surgiu de uma maneira muito forte um filme recente do herói de Hacksaw Ridge, que eu não sei se viram, mas também vale muito a pena. É um filme, portanto, enfim, eu estar a mostrar o DVD já revela um bocadinho sobre a minha idade, não é? Mas pronto, mas é isto. Este herói de Hacksaw Ridge é uma história verídica, espetacular, é um filme realizado pelo Mel Gibson, que já vinha com os Bravehearts e o Patriota e até o filme da Paixão de Cristo, esse talvez ainda mais polémico, mas filme muito, muito forte, muito bem realizado na minha opinião, porque mostra que aquilo que é uma guerra, mas principalmente mais do que o tema da guerra eu acho que nós, humanidade, hoje em dia estamos a ter a oportunidade de lidar com valores que podem ser postos em prática com verdadeiros heróis que felizmente não precisamos de dar um tiro, que felizmente não precisamos de matar ninguém, que felizmente os heróis não são feitos a salvar alguém ou a metralhar não sei quantos ou a mandar espadas para cima de quem for. Nós não somos menos herói que Dom Afonso Henriques do que são os bombeiros, do que são os enfermeiros, do que são as pessoas que dão o seu coração uns pelos outros. Eu acho que era mesmo importante perceber que podemos ser heróis nestas pequenas circunstâncias. Este personagem principal do filme é alguém que é fiel aos seus valores. Isto é muito o que eu partilho convosco, e é mesmo fiel aos seus valores, mesmo quando as coisas parecem negras. Segundo, é alguém que tem uma razão muito forte para ter aqueles valores, e cabe-nos a nós procurar dentro de nós próprios porque é que assumimos estes valores, que é o que acontece com este personagem. Ele teve uma situação dramática na infância que só se percebe mais à frente, a razão pela qual ele assume este posicionamento, e depois mostra como, sendo verdadeiros a nós próprios, há sempre um papel fundamental a desempenhar. E este personagem tem um papel estruturante nesta história. Eu estou a tentar não revelar nada dela, mas para quem viu o filme percebe o que eu estou a dizer, e revelo talvez com estes conceitos, que é fiéis aos nossos valores, perceber que podemos ser heróis aparentemente improváveis, mas que cada um no seu papel podemos de facto ser heróis. Porque para mim, ser herói de Portugal não é vestir a camisola da seleção e marcar um gol no europeu. Estão a ver? Ser herói de Portugal é ajudar as pessoas que precisam nos momentos difíceis, é estarmos disponíveis para os bocadinhos que parecem improváveis, é ser advogado e ter uma responsabilidade numa empresa, mas encontrar tempo, vontade, espaço e perceber que é esse o nosso papel na sociedade para dar aos próximos. É isso que a vida me tem proporcionado noutros projetos que tenho conseguido abraçar, de ir falar às empresas e de fazer reverter sempre 100% dos valores para projetos de solidariedade. E, mais uma vez, eu não estou a dizer isto para dizer que faço bem, estou a dizer que como é que alguém que também tem uma vida profissional, que também tem tempo ocupado, que também tem responsabilidades com uma filha e com uma família e com amigos, porque gosto de estar infelizmente vivo, mas nós, quando queremos, conseguimos encontrar o nosso espaço. Se eu, como advogado, consegui, a contar anedotas ou a fazer rir ou em humor, encontrar um espaço para ajudar,
se num momento difícil de busca interior conseguir encontrar dicas para partilhar com as pessoas, então cabe-nos a todos nós fazer esse bocadinho e encontrar essa, vou-lhe chamar, improbabilidade de repente podermos servir o próximo, não é? Porque o nosso objetivo na vida, isto para mim é muito claro, é evoluir, daí a minha busca e a minha procura das coisas, para servir, porque na verdade não há melhor do que servir, e eu gosto da palavra servir, não há melhor do que servir, podermos servir os outros. Quando alguém é útil a alguém, nós gostamos de ser úteis aos outros, e no fundo, evoluir para servir as pessoas e o mundo. Tu consegues juntar numa única frase, no teu exemplo de vida, numa única frase, este desafio a pensarmos na vida e a nós próprios, na nossa condição, e ao mesmo tempo rirmos de nós próprios. Há uma frase que tu dizes muito dos Monty Python, que é: rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. Exatamente, exatamente, e acredito muito nisso, porque eu gosto de fazer as coisas com amor, como eu costumo dizer, e com humor. E acho que estão muito próximos um do outro. E acho que nós termos uma situação difícil não significa que não possamos rir sobre ela. O humor aproxima-nos, quebra barreiras, cria cumplicidade entre as pessoas. E eu vivo isso no meu mundo corporativo e no meu mundo empresarial. Também para que não fique aqui uma imagem ou uma ideia de que, não, o tipo a trabalhar é um cão, e depois é um querido, é um fantástico, ou cantandota, só não sei o quê. Não, isto é uma forma de estar na vida, que pode ser refletida com a minha filha, com os colegas da minha filha. Sempre brinquei com os miúdos, sempre gostei de viver essa alegria com os miúdos. Aliás, tenho uma rúbrica que tu também já me acompanhaste, dos Amigos da Madalena, como eu chamo, sobre a história de Portugal, para partilharmos a história de Portugal com os miúdos ao vivo. E, portanto, eu gosto de fazer isso no nosso dia-a-dia. E nós podemos rir sobre as dificuldades porque elas nos aproximam, mas levar a vida a sério. Porque os desafios de consciência que eu faço, e gosto de fazê-los com humor, mas são desafios de consciência. É para cada um de nós, é interior. Não é fácil, às vezes, termos que descascar esta interioridade para ir mais longe. Fica aqui um testemunho que só peca por ser muito curto. Nós merecíamos, sobretudo, o Zé Pedro merecia falar muito mais, porque nós estaríamos aqui o resto do dia, deste domingo, a aprender com ele. Mas não desistam, vejam e revejam esta entrevista, e procurem também na net o Zé Pedro Cobra e muitas das suas intervenções, e vão ver o que é a combinação da reflexão e do riso em simultâneo. É de facto são momentos únicos na nossa vida. Mas nós ainda temos uma vantagem, e temos um privilégio ainda maior, que é poder ter mais um fim de semana com o Zé Pedro connosco, porque esta entrevista termina com o desafio de que o entrevistado passe a entrevistador e partilhe com os que nos estão a ver neste momento o nome da pessoa que de hoje a 8 dias vai ser entrevistada pelo Zé Pedro. Eu não sei quem é e estou com muita curiosidade. Pois é bom, eu adorei esta vossa ideia. Só uma nota sobre quando tu disseste para procurarem por mim na net. Sim, tenho várias coisas na net, inclusivamente o meu endereço de e-mail, que é simples, porque é Zé Pedro Cobra, mesmo com Z, porque é mesmo Zé Pedro, zepedrocobra@gmail.com, para alguma dúvida, para algum livro, para alguma dica que algum jovem possa querer ou precisar, será um privilégio, ou um adulto, ou para partilhar, ou até para umas boas cervejas e umas boas risadas, que também é lindo como te gosto. Sobre este último desafio, adorei este conceito destas conversas em cadeia, não é? Porque no fundo acabamos por fazer aqui uma ligação em cadeia, até porque na verdade estamos quase todos em cadeia, não é? Estamos todos fechadinhos, e portanto vamos fazer aqui conversas em cadeia. E eu quis terminar, e não falei nisso antes, precisamente porque é o mote que gostava de deixar para a conversa da semana que vem. E portanto o dia 17 de maio, portanto hoje 10 e 7, 17, exatamente a 17 de maio, que estaremos com a Mafalda Ribeiro. E o mote para mim, porque é por onde eu quero puxar, é precisamente sobre a gratidão. A Mafalda é um ser humano excepcional, que nasceu com uma circunstância de vida muito aparentemente limitadora, e é um exemplo incrível de como alguém agradece, como alguém se supera, e com a humildade que é preciso ter, mas lá está, para descobrir como é que também conseguimos ter o nosso papel a fazer e como é que ela tem essa gratidão à vida, que é outro dos verbos que me apaixona, porque a palavra obrigado, para quem não tenha presente, em português, que é muito bonita, vem do latim, que significa obligare, significa ficar ligado a.
E, portanto, é esta ligação que eu tenho de obrigado ao David e à Juve Média pelo convite e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de fazer a ligação também em gratidão com a Mafalda Ribeiro, que estará connosco para a semana. Zé Pedro, a partir de hoje, também todos nós e aqueles que não te conheciam, porque os outros já estavam, vão ficar ligados a ti. E esta cadeia não pode parar. Aqueles que viram esta entrevista, partilhem-na, ponham os outros a ver e criem uma audiência ainda maior para dia 17 de maio nos encontrarmos aqui à mesma hora, desta vez com o Zé Pedro Cobra e com a Mafalda Ribeiro, que vamos com certeza descobrir muito rapidamente. Zé Pedro, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua escolha, pelas tuas escolhas, e de facto tens razão, o tempo é o que nós fizermos dele. E este foi uma dádiva. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. E pronto, já acabou? Então, deixa lá ver se agora o nosso amigo... Muito giro, pá. Gostei de ver. Eu não vi tudo, não vi 100%, mas estive a ver uns bocadinhos com vocês e gostei muito.